boa noite a todos. A alegria do Senhor é minha força, é sua força, é nossa força, como diz a música. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. Estou muito feliz por dois motivos. Justamente, o primeiro é por estar aqui. E o segundo, porque eu concluí, Paulão, bati a meta dos 200k da corrida. Como todo desafio, eu topei esse desafio de correr 200k. Eu não corria 200, não corria 100, não corria 50, não corria nada. E um tempo atrás foi me lançado um desafio de um amigo de Recife. E justamente hoje, por coincidência, não sei se é coincidência, eu bati esses 200k. E o interessante é que, para bater esses 200k, eu tive que calcular muito o meu tempo durante a semana, para aproveitar da maneira mais sábia possível esse tempo. E é justamente sobre o tempo que nós vamos falar hoje. Queria começar lendo uma mensagem que eu vi esses dias, essa semana na internet, que tem muito a ver sobre o tempo. Eu queria convidar todos para fazer uma imaginação, para viajar em uma imaginação. Deixa eu abrir aqui essa mensagem de um autor desconhecido. Imagine, começa a imaginar aí. Imagine se alguém tivesse depositado na sua conta bancária R$86.400 diariamente, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta estaria zerada. E no dia seguinte, mais R$86.400 cairiam na sua conta bancária. Todos nós somos clientes desse banco. Todos os dias, Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem executadas nesse dia. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um voo, uma viagem importante. E vamos um pouco além, para saber o valor de 1/1000 de um segundo, pergunte a um atleta olímpico que ganhou prata nas Olimpíadas. Por isso nós temos que valorizar o nosso tempo. Não desperdice o seu tempo. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar no futuro, até porque se não tiver futuro, o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva, é um presente de Deus. Autor desconhecido, e é sobre o tempo, essa moeda preciosa que Deus nos deu, que nós vamos iniciar hoje a nossa mensagem. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 6. Nós vamos ler versículo 33 e 34. Paulo falou sobre isso semana passada, falou muito bem, e nós vamos dar continuidade nesse assunto.
Diz assim, versículo 33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus aqui, ele ensina de maneira sábia como colocarmos na ordem certa os nossos valores. Ele estava seguindo a sua caminhada e uma multidão seguia. Quando ele viu a multidão seguindo, ele subiu no monte e começou a ensinar. Nisso, seus discípulos se aproximaram também. E aqui é interessante porque ele conhecia exatamente como estava o coração dessa multidão, quais eram as suas preocupações. No versículo 33, ele nos ensina que nós devemos ordenar os nossos valores. O interessante é que ele classifica os nossos valores em dois. Primeiro valor, reino de Deus. Segundo valor, outras coisas. Se não pertence ao reino de Deus, pertence às outras coisas. Logo, o meu trabalho seria classificado como outras coisas. Meu casamento, seu casamento, né? Eu sou solteiro, seria classificado como outras coisas. Meus desejos, meus sentimentos seriam classificados como outras coisas. Você deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus e tenha tranquilidade, tenha fé, que todas as coisas que você precisa lhe serão acrescentadas. Mas para isso acontecer, você precisa de dar um passo de fé. Você precisa acreditar. E para dar passos de fé, você terá que estudar diariamente um manual de instruções que nos ajuda a colocar esse reino, de fato, em primeiro lugar. E esse manual é a Bíblia. Às vezes, ou quase sempre, nós perdemos muito tempo pelo simples fato de não compreendermos que todos nós somos um projeto de Deus. Você é uma criação de Deus, você é uma máquina incrível, feita por Deus. Só que o que difere essa máquina das outras é que ele te deu um coração. Mas esse coração, ele deve ser guiado. E para ele ser guiado da melhor maneira possível, não há instrutor melhor. Nós temos que colocar isso claro na nossa mente. Não há instrutor melhor para guiar essa máquina que tem um coração do que o Criador que a fez. Ele a fez, ele sabe qual caminho ela deve seguir. Você já parou para pensar que Deus, ele deseja que você seja uma pessoa produtiva? Ele não quer que você perca tempo com coisas inúteis. Há 2 semanas atrás, acredito que 2 semanas atrás, nós ganhamos uma impressora. Nós não, Mayra, minha irmã, né? E ela, como ela está na Bahia, eu fui imprimir pela primeira vez as canções do domingo. E como a máquina é nova, como essa impressora é nova, eu estou acostumado com aquela impressora bem antiga, né? Eu gastei tempo tentando imprimir, ela via Wi-Fi. Tentando imprimir essas canções, eu tentei uma vez e nada. 2 vezes e nada, não saía folha. Até eu perceber que eu não sabia onde colocava a folha. Porque na outra é muito claro, né? Na outra é embaixo, assim. E essa nova eu estava fuçando e nada. Eu gastei tempo, até cansar. E aí eu fui descansar um pouco, relaxar a mente. Até que eu lembrei que a máquina é nova, a caixa estava lá. O manual poderia estar dentro dessa caixa.
Foi dito e certo, eu fui seco no manual. Peguei, li todas as instruções, rapidão, coloquei em prática. Na primeira tentativa, saiu as 2 canções. Na verdade, saiu mais de 2 canções, umas 5, né, que eu tinha mandado imprimir, Fico acumulando na memória. Mas da mesma maneira funciona com a nossa vida. Do mesmo jeito que eu perdi muito tempo tentando imprimir essas canções, eu já perdi muito tempo, um bom tempo atrás, quando eu ainda não seguia esse manual, esses ensinamentos de Cristo. Eu queria fazer uma pergunta, 3 perguntas a vocês. De que maneira você tem seguido, você tem conduzido diariamente essa máquina incrível que Deus te deu? Você tem estudado diariamente o manual ou tem a conduzido no achômetro, como eu estava fazendo ali com a impressora? Você lê a Bíblia diariamente? Você tenta colocar o que está ali em prática diariamente? Se não, pode ter certeza que você está perdendo muito tempo na sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas medite nessas perguntas. Se você não lê o manual, com certeza você está perdendo muito tempo com coisas inúteis. Mas, se essa é a sua realidade, não se preocupe. Nós temos a oportunidade hoje para pertencer àquilo que é bom. Nós temos a oportunidade hoje de seguir todos os ensinamentos desse manual. Nós temos a oportunidade agora de virar a chave para a coisa começar a ficar produtiva. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia, na nossa segunda escritura, que está lá em Gálatas 5, no versículo 24, uma escritura pequena, porém profunda, um versículo. Gálatas 5, no versículo 24. E diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. De novo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui, nesse versículo, dá para ver um grau de maturidade elevado daqueles que de fato pertencem a Cristo Jesus. Esses crucificaram a sua carne, os seus desejos e as suas vontades. E eles não reclamam disso. Eles não ficam igual criança mimada, chorando com o que gostaria de fazer. Não sei se vocês, com certeza vocês já viram uma criança mimada, quando um pai tira o doce da boca e ela começa a chorar, e ela começa a dar birra, justamente porque aquele prazer momentâneo que pode gerar destruição da saúde, ele foi cortado. Mas por que o pai tira esse doce? Justamente porque esse doce, ele sabe que esse doce pode gerar uma destruição da saúde dessa criança. Dá para ver claramente que quem pertence ao Senhor, para pertencer ao Senhor, você tem que amadurecer nesse sentido, em relação a aproveitar o seu tempo, se dedicando para seguir todos os passos, todos os ensinamentos que Cristo Jesus
nos deu. De 2019 para 2020, eu virei o ano, estava no finalzinho do ano, e eu pedi a Deus crescimento espiritual. Fiz uma oração, e de lá para cá, Ele tem me mostrado claramente que a maturidade não tolera de forma alguma perda de tempo com o que não edifica. Se você quer amadurecer, você tem que saber aproveitar essa moeda mais preciosa que Deus te deu, que é o tempo. Quem é maduro não perde tempo com quem não presta e não fica revoltado por saber que as suas vontades ali, os seus desejos, eles não são satisfeitos a princípio, né? Nesse mesmo capítulo, Gálatas 5, nós vamos ler versículos 22 e 23. No mesmo capítulo que vocês abriram. E diz assim: esse daqui é o lado bom de você seguir, que você descobre depois de dar passos seguindo esse manual. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A partir do momento que você começa a dar passos seguindo esse manual, você vai usufruindo dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles vão te ajudando a lapidar os seus dons, os dons que Deus te deu. E a sua vida vai ficando incrível a cada passo. Os dons são diamantes que Deus nos deu. E quando você permite a lapidação desses dons, você começa de fato a usufruir ao máximo de uma vida extraordinária. Muito tempo atrás, eu estava assistindo TV. Faz tempo que eu assisti TV, mas eu não sei porque estava passando uma reportagem da máquina mais eficiente para abrir túneis. E o que é interessante é que nessa máquina, na broca, no final dessa máquina, né, para perfurar para perfurar o túnel, o que diferenciava essa máquina das demais eram as brocas diamantadas. Quanto mais lapidado está, tendo em vista que o dom do Espírito é um diamante, quanto mais lapidado está esse diamante, mais eficiente a sua máquina fica e menos tempo você perde nessa vida com o que não edifica. Com isso, eu quero encorajar todos a dar passos de fé, a ter uma vida abundante no que diz respeito a ser um servo íntegro de Deus, no que diz respeito a aproveitar o seu tempo com produtividade, a ser produtivo, a ser proficiente e a parar de perder tempo com coisas inúteis. A partir do momento que você cada vez mais dá esse passo de fé, você passa a ter uma vida abundante. Como diz em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Abundância espiritual. Todo reino, todo reinado lembra a abundância, né? É interessante. Todo reinado
lembra abundância. Só que a diferença é que o reino de Deus, ao invés de se preocupar com a ascensão geográfica, Deus se preocupa, o nosso rei se preocupa com a ascensão no seu interior. E para ele crescer, você tem que se diminuir. Para ele crescer, você tem que permitir com que ele te transforme. É isso que eu queria falar hoje. Gostaria de agradecer. Agora nós vamos partir o pão. Esse é o momento da Santa Ceia. Nós vamos